Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De subnomine, viget. Veritatem cognoscetis, et veritas, liberabit vos. Espírito Santo, concedei-me o dom da sabedoria, a fim de que cada vez mais aprecie as coisas divinas e, abrasado pelo fogo do vosso amor, prefira com alegria as coisas do céu a tudo o que é mundano. E me una, para sempre a Cristo. Espírito Santo, concedei-me o dom da ciência, para que conheça cada vez mais minha própria miséria e fraqueza, a beleza da virtude e o valor inestimável da alma. E para que sempre veja claramente as ciladas do mundo, do demônio e da carne, a fim de eu as evitar. Vinde, Espírito Santo, ficai comigo e derramai sobre mim vossas divinas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A teoria noética da abstração cognitiva. Nós representamos uma geração que vamos expor a vergonha de muitos líderes desta nação. Heurística dos fatos, abstração cognitiva, uma experiência da consciência. Ninguém precisa provar ser capaz de fazer alguma coisa, depois desta coisa pronta. Se ninguém fez até hoje, faço eu. E entrego nesta obra ontológica, o sistema do maligno, de engano e morticínio, que é o dono do mando de jogo de poder no mundo. Poder político, poder econômico e intelectual. A fundamentação teórica e científica da tese. Sua gênese. Assunto: teoria do conhecimento. Causalidade. Ser humano. Uma analogia ontognoseológica do conhecimento, sobre a razão e potencial do ser humano em ato. Por uma nova consideração do cálculo heurístico dedutivo. Como uma forma científica de raciocínio abstrato e metafísico. Da potência primum cognitum. Da alma cognoscitiva intuição, ao intelecto doente em ato existencial individual e concreto. Primum notum, revisto em Aristóteles, após o advento da revelação de Cristo. Pois examina as formas lógicas de operação dedutiva, e as relações entre seus fatos. Como uma forma legítima de extrair inferência do plano abstrato cognitivo, possuindo valor científico, partindo do senso de consciência comum e alcançado por intuição. O Panestai. Que se apresenta, através de um procedimento esquematizado, da relação de um fato, dentro de todo um conjunto, mostrando assim toda a sua potencialidade, de cálculo heurístico dedutivo. Já a revelação do Logos divino, o princípio medidor entre Deus e o ser humano espiritual, nos dá um senso da medida humana, na formação de nossa consciência, alma. Tratando-se, portanto, da ciência humana na sua totalidade de forma integral. O fundo real que sustenta toda a nossa existência. Sendo sabido que, um dia a carne solta e desprende-se dos nossos ossos. Ipso facto, esta trilogia é o estudo normativo e filosófico do raciocínio válido, um dado científico evolutivo, uma interação quântica e biológica real, entre a alma, o neocórtex, neurônio e o DNA. Um ser psiconeuroendocrinológico. Dentro de toda a história cósmica universal. Tudo que existe possui um código informacional e operacional, independente da etapa evolucional na qual se encontra. Pois todos nós estamos sujeitos ao campo de interconexão cósmico. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, como no áperon grego, ou na teoria das cordas. O qual auto-organiza a energia, matéria, vida e consciência nos padrões básicos dos diversos níveis de realidade subatômica. Para a complementaridade entre mente, corpo e alma. A organização em si, da própria realidade organizada por Deus. Onde veremos que esta relação entre filosofia, religiosidade e ciência é muito estreita. Muito pelo contrário do que prega o positivismo, e seus efeitos danosos, para a consciência do ser humano e em sua ligação e relação com o sagrado, com tudo que nos transcende infinitamente. O universo ao nosso redor. Querendo soberbamente impor limites na relação do Criador com sua criatura. Sendo que, podemos conhecer as coisas tais como elas são em si mesmas. Porque o que se pode conhecer de Deus, lhe é bem manifesto, pois Deus lhe manifestou.
Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Bem como, por certo, o ser é aquilo que é, a essência do indivíduo humano, o conhecer a si mesmo. O reino está dentro de nós. O ato é iontos, que se consubstância. O define e unifica seu ser, através do uso da razão em ato, da criação, abstração cognitiva e do intelecto. Guiados na luz de Cristo, na verdade que é o princípio e o cerne da própria filosofia, da razão e consciência, imersos nesta energia do amor, sentimento, intenção e vibração. Deste modo, os seres humanos são considerados pelos aristotélicos, de possuírem ou terem acesso a um conjunto fixo e estável de conceitos. Um conhecimento correto unificado com Deus e o universo. Veremos que, com o advento da revelação de Cristo, a metafísica acaba se tornando o centro e a disciplina mais importante da filosofia. Pois Jesus Cristo afirma um caminho de retorno através de nossos atos, na participação na estrutura da realidade, livre-arbítrio, colapso da função de onda, ao primeiro princípio de todas as coisas. Religando o homem a Deus, um ser eterno e supremo. Desta perspectiva, a metafísica do êxtase gira sobre como uma alma incorpórea pode contribuir para a compreensão da natureza da vida eterna, é solucionada. Bem como a tensão entre a existência substancial ser individual e o conhecimento ser sempre na sua forma ampla e geral. Este é o padrão de unidade existente entre a poética, a retórica, a dialética e a lógica aristotélica. Haja vista que, na filosofia de Aristóteles e na revelação cristã, encontramos o ponto mais alto da metafísica e da teologia, de onde derivam todos os outros demais conhecimentos. Pretendendo, desta forma, contribuir com minhas pesquisas de maneira expositiva e didática, para um know-how, na performática daqueles que estão no caminho reflexivo e contemplativo do conhecimento. Para que sejamos mais conscientes, sobre o nosso status quaestionis. Como cidadão, como uma nação, como um ser destinado à eternidade. Devemos sempre lembrar que o importante é querer, não desistir, não se precipitar nas concepções e jamais deixar de procurar, defender e aceitar a verdade. Pois negar a verdade conhecida, não tem perdão nesta vida e nem na outra, pois é um pecado contra o Espírito Santo. Mas tem muita gente que não sabe disto. De maneira que, os que entenderem, que façam sua parte de seres conscientes e participativo dentro da comunidade cristã, como o sal da terra e a luz do mundo, como um apostolado, evangelização. Pois o não ser, é apenas uma negação do ser. Partindo da premissa que todo ser humano anseia pelo conhecimento e pelo saber, façamos o trabalho da formiguinha, de ir de um em um, ensinando, tentando despertar, passando o conhecimento para as pessoas e amando o seu próximo. De forma que, somos salvos pela misericórdia e graça divina, pela fé. Já as boas obras, são os frutos do homem para Deus. Se manifestando no nosso cristianismo entre os homens, caridade, amor ao próximo, pois assim sereis meus discípulos. De modo que, as obras podem não ser a causa de salvação, mas contribuem para o seu resultado. Ora, pois se a verdade é a expressão do ser, quanto mais digno, nobre, estimado e perfeito for o ser, mais digna, nobre, estimada e perfeita será a sua verdade e maneira de existir. Uma sociedade reflete o tipo de ser humano, de que ela se compõe. Não que eu tenha a soberba pretensão, de querer reformar ou salvar o mundo. O que seria o papel fundamental da mentalidade revolucionária? Não, de maneira nenhuma. Também não é, para o estabelecimento de um determinismo, ou fundamentalismo dogmático qualquer, nem muito menos para aceitar um reducionismo relativista, mas que hoje, em específico no caso do Brasil, que vive sob o domínio de uma estréia, da ideologia marxista, socialista, materialista, grancista e positivista, financiadas por organismos internacionais. Incentivadas para influenciar de várias maneiras e para os mais diferentes propósitos de um sindicato oligárquico mundial de interesses. Para uma dominação subjetiva, total e definitiva, não apenas econômica e cultural, mas do ser humano. Sendo que, no nosso caso, de sermos um país cristão e ainda de costumes e cultura conservadora, e o mais rico do mundo.
Estão acontecendo problemas que solicitam mais do que nunca o pleno e imediato uso da inteligência humana em ato, perguntando sobre o fundamento da nossa realidade. Eu sei que tudo isto agora pareça tão espantoso, devido à degradação da sociedade ocidental, família, instituições. O ataque à moral judaico-cristã, e à consciência cívica nacional. Por certo, diante deste quadro todo, o mais espantoso é a realidade. Disse Fyodor Dostoiévski. O Senhor dos Exércitos toma em suas mãos, do meio deste povo, homens e mulheres que não aceitam tal situação. Com sua graça e misericórdia, escolhe, capacita e dá dons sobrenaturais a essas pessoas, transformando-as em guerreiros da luz. Que através de uma conversão sincera do ego humano, depois de muito estudo, meditação e experiência de vida, produzirá avivamento cristão e conhecimento para a nação brasileira. Por outro lado, eu sou um homem sozinho. Para cuidar de mim eu só tenho Deus. Eu não tenho partido político, eu não tenho grana, eu não tenho ONGs milionárias e fundações internacionais por detrás de mim me sustentando. Mesmo assim, sou o idealizador e fundador do Instituto NCL-TOT. Uma instituição que vai desenvolver pesquisas em todas as áreas do conhecimento humano, que se mostram ineficiente em manter este vasto império continental e a vida e dignidade de seus nobres cidadãos. Este é um meu legado que vou deixar aqui para a civilização humana, quando eu partir desta vida em ato de ser, para outras experiências cosmológicas de nossa existência. Sendo que, esta virtude adquirida é inerente à essência de cada pessoa em ato de ser. Sendo que a verdade é evidente em si, por si mesmo se constata, e este mérito nenhum homem pode retirar do outro, nem mesmo lhe causando a morte. Pois o mártir morre por defender a fé, e não uma ideologia revolucionária, seja ela de que matiz for. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. A fé em Deus me fez crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Sendo portanto, a obra, uma maneira pelo qual um homem se define, se transcende perante a graça de Deus, e se eterniza dentro da história humana. De modo que, um verdadeiro mestre pode interpretar qualquer papel ou suportar qualquer humilhação para cumprir seus objetivos e realizar a sua grande obra. No Brasil tem muito filósofo e cientista político de gabinete, os chamados palacianos modernos, ou falsos doutores da grande mídia, entregues ao sistema. Uma cultura de fichário, um intérprete de outro filósofo, sem uma filosofia pessoal própria, perante as grandes questões da dramaticidade humana e que estão afligindo toda a sociedade. Não conseguindo defender nem a eles próprios. Sem um sentido de vida, sem caráter e virtude. Sem um elevado espírito altamente científico, comprometidos com a eterna lei da honra. De maneira que, junta-se a isto a nossa situação geopolítica, de sermos uma megapotência, um país continental, o país mais rico do mundo, em riquezas naturais, ativos reais e biodiversidades, muita água e terras agricultáveis. Mas por outro lado, nossos representantes, se mostram mais como lesas pátrias do que como nossos representantes. Pago por nós. E eleitos, por nossa falta de tempo e interesses por assuntos seríssimos, e desprezo pelo conhecimento. Então, se torna-se essencial, como veremos no decorrer dos fatos, capítulo após capítulo, que devemos e precisamos observar com rigor e descrever com exatidão, aquilo a que chamamos de conhecimento. Sabendo reconhecer objetivamente quem tem, de quem não tem, e por este meio saber perceber quem está realmente do nosso lado e não se escondendo atrás de um simples diploma ou cargo público. Disse certa vez Aristóteles, que a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. E completou dizendo que nós amamos mais o que conquistamos com sofrimento. Também nos ensinou Jesus de Nazaré, para não termos medo deles. Porque não há nada escondido, que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Eu agradeço esta oportunidade, que Deus possa sempre estar nos inspirando a meditar sobre sua palavra, pois o Evangelho é integral e imutável, trazendo noções da ética, do convívio dentro da estrutura da sociedade. Desta maneira, através de um processo de apropriação da realidade, os problemas da humanidade somente poderão ser respondidos em Jesus Cristo, pois Ele é a síntese da terra e do céu, Ele é o pilar central, que sustenta todo o edifício ser humano.
Sendo que é a ação de entendimento do ente em ato de ontos, um ser cognoscente, com fótons ativados, juntamente com seu sentimento na vibração do amor, que elevam espiritualmente a pessoa, dentro das diversas possibilidades de ato de ser. O livre-arbítrio, o nosso poder de decisão, vontade e escolha, o princípio da incerteza de Heisenberg. Feito por nossa consciência fotônica não local, que cria o domínio pré-espaço-tempo imanente sobre a matéria. Portanto, a nossa essência divina e a capacidade de abstração intelecto cognoscente é o que fundamenta o exercer do livre-arbítrio na condução da nossa vida e da nossa alma. Assinado N.C.L. Toth, Ph.D., propositor do pensamento da tradição noética realista cristã. A filosofia dos Poldaios. Puxa o gás, vai, respira. Não acabou ainda. Brigador, que nem prega o pregador. Mas briga com amor, com paixão, na peleja, pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é.